Olá, meus queridos do nono ano, tudo bom com vocês? Eu espero estar encontrando vocês muito bem. Essa é a nossa aula de número 3, tá? Nós somos gratos a Deus por termos chegado a mais a mais uma semana, né? Onde Ele nos guardou, nos protegeu de todo mal e como nós somos gratos por isso. Então, hoje, na nossa aula 3, nós vamos falar sobre o período entre as ditaduras no Brasil. Como assim entre as ditaduras? Porque aconteceu a ditadura de Getúlio Vargas e logo em seguida nós vamos ter a ditadura militar. Então, é sobre esse período entre essas duas ditaduras que nós vamos conversar. Aqui eu já deixei uma imagem, né, para a gente fazer a abertura, já que deixa claro como foi esse momento, como foi esse período, tá? E é o que nós vamos estar estudando hoje. Bom, no livro nós vamos estar a partir da página 172. Daqui a pouco eu já vou para o livro com vocês. Antes, eu quero lembrar com vocês o que aconteceu no fim do governo de Vargas. Vocês lembram? Bem, em 1945, com medo de um outro golpe, um grupo de militares bem que forçou Getúlio a renunciar. Então, em 1945, terminam os 15 anos de Getúlio no poder. Agora eu quero relembrar que todas as vezes que Getúlio foi presidente, em nenhuma ele foi eleito, em todas ele deu um jeitinho de ser presidente, tá? Então, em 1945, isso acaba. Página 173, tá? Justamente aqui quando está falando sobre a redemocratização do Brasil. É esse que nos interessa. Foi justamente o que eu acabei de falar. Que Getúlio, ele renuncia, né? Então, nesse período, José Linhares, quando acontece isso tudo, José Linhares é quem assume a presidência do Brasil no lugar de Getúlio, que havia renunciado. Bem, em outubro ele renunciou. Quando foi em dezembro, teve novas eleições. E o candidato que Getúlio apoiava, que era Eurico Gaspar Dutra, ganha as eleições para a presidência do Brasil. Esse nome não é estranho para a gente, não é? Lembra da rodovia Presidente Dutra, que nós caminhamos ou andamos, né? De carro ou de ônibus, obrigatoriamente temos que passar por ela e ela faz a ligação entre Rio e São Paulo e ela foi construída no governo de Eurico Gaspar Dutra. Bem, ele foi eleito apoiado por Vargas e ele prometeu a Vargas que continuaria com o governo do mesmo jeito que Vargas fazia. Tudo combinado. Só que quando o Dutra assumiu a presidência, ele quis fazer tudo do jeito dele, ele já era presidente, né? E aí ele faz uma constituição. Aí você vai falar, professora, uma constituição é uma coisa boa para o Brasil. Qual o problema de se fazer uma constituição? Bem, o problema é que Getúlio não gostava de nada que fosse democrático. E uma constituição era algo para o povo, uma democracia. Então, nós vamos ver aqui algumas coisas que essa Constituição já de início já estabeleceu. Por meio dela, estabeleceu-se a liberdade de associação de pensamento e de expressão.
isso para Getúlio já era inconcebível. Então, o Dutra governou da maneira que ele achava melhor como presidente, que é o correto, né, gente? Vamos combinar que o correto é isso aí mesmo. No entanto, mantiveram-se algumas heranças do período Vargas, como a submissão dos sindicatos ao Estado. Ele ainda controlou os sindicatos, tá? Dutra ainda vai fazer isso. Bem, também determinou eleições diretas para todos os cargos do Executivo e do Legislativo nos planos federal, estadual e municipal, né? Voto obrigatório para os brasileiros alfabetizados maiores de 18 anos, exceto para os militares de baixa patente. E na área da educação, estabeleceu o ensino primário obrigatório gratuito e a liberdade de ensino em todos os níveis. Então, ensino primário obrigatório, né? E gratuito. E ensino e liberdade de ensino para todos os níveis. Bom, o que nós não podemos perder o nosso foco é que nesse período que nós estamos estudando, o mundo está passando pela Guerra Fria, tá? Eu dei a introdução à Guerra Fria, eu falei que nós falaríamos sobre a Guerra Fria até o quarto bimestre. Então, o governo Dutra, ele se alinhou com o lado do bloco capitalista. E todo mundo que tinha alguma característica socialista, o governo reprimia, tá? Sem dó e nem piedade. Bom, no livro nós temos aqui uma charge. Vocês estão vendo? A charge. Parece uma pessoa importante chutando esse que nós já conhecemos, que é o Getúlio Vargas. É aqui tá, ó. Vargas havia apoiado a candidatura de Dutra a fim de enfraquecer a oposição de alguns militares. O homem: que foi isso, general? E Dutra: não foi nada. Como você está vendo, não houve solução de continuidade. Antigamente também era assim. Então, Dutra, quando assume a presidência, ó, dá um chute nas ideias, nos ideais de Getúlio Vargas. Na página 175, tá? Tá falando sobre o Brasil no contexto da Guerra Fria. E foi o que eu acabei de falar, né? Que ele vai estar do lado do bloco capitalista, o general Dutra. Essa imagem que está no livro, né, 175, mostra Dutra chegando em Washington. Olha isso, Estados Unidos. Aqui, ó, seja bem-vindo, presidente Dutra. Porque ele era aliado desse bloco, tá? Bem, em 1948 houve a criação da Organização dos Estados Unidos, a OEA. Reforçou o alinhamento dos países da América Latina com o bloco capitalista. Esse foi o alinhamento. Os principais objetivos, ó, isso aqui era bom vocês grifarem. Tá aí, ó, marcado, vocês marquem no livro de vocês, página 175 também, tá bom? Na economia, política econômica, ó, diminuição da participação do Estado na economia e redução das tarifas alfandegárias. Ele diminui as tarifas da alfândega. Isso facilita a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Então, eu tenho uma diminuição, os produtos estrangeiros vão entrando. Só que isso para o Brasil não é bom.
porque nós vamos comprar muito e vender pouco. Então, economicamente, isso vai ser um problema para o Brasil. Facilitaram a entrada de produtos estrangeiros e causaram esvaziamento das divisas do país, provocando uma grave crise cambial e inflacionária. Bom, aí começa o problema de Eurico Gaspar Dutra, porque ele vai romper com a União Soviética nesse momento, né? E ele tenta contornar toda essa situação restringindo a entrada de bens estrangeiros. Depois, quando ele vê que não tem mais jeito, ele tenta contornar a entrada de bens estrangeiros no país, mas ele vai criar um plano econômico conhecido como SALT. Saúde, alimentação, transporte e energia. Então, ele vai criar nesse período o plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. E apesar do câmbio valorizado e da elevação da inflação, a economia brasileira cresceu em média 8% ao ano entre 1947 e final do mandato de Dutra, que foi em 1951. Bom, então, com a criação do plano SALT foi para apaziguar toda essa situação. Gente, olha essa charge. Essa charge é da campanha de retorno de Getúlio Vargas. Bota o retrato do velho outra vez. 1950 está chegando, em 51 termina o mandato de Dutra. Então, em 1950 deveria haver uma nova eleição. E quem veio a candidato? Nosso velhinho Getúlio Vargas. E a campanha dele era: bota o retrato do velho outra vez. Vou colocar para vocês agora aí esse jingle, que era o jingle da campanha de Getúlio Vargas. Vamos ver? Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Nem precisa
preciso dizer que Getúlio Vargas, pela primeira vez, consegue ser eleito democraticamente. Ele vence com 48% dos votos. Não existia nessa época ainda a regra de ter 50 mais 1, igual existe hoje em dia. Então não existia segundo turno. Quem tivesse a maioria ganhava. Então Getúlio, com 48% dos votos, ele ganha as eleições no Brasil. Colocaram o retrato do velho outra vez. Bom, para não repetir os mesmos erros, em seu novo governo, Vargas deu prioridade à industrialização do país e criou mecanismos para conter a inflação, que crescia aceleradamente. Com seu projeto econômico nacional desenvolvimentista, procurava conciliar o desenvolvimento do país com a independência nacional perante o capital externo. Com a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento, em julho de 52, Vargas buscou oferecer crédito para o desenvolvimento de projetos voltados à melhoria de portos e ferrovias e à ampliação do setor elétrico. Então, a ideia dele é investir na indústria. E ele tem, a grande sacada, que é o principal projeto, que é a Petrobras. A grande sacada é a campanha O Petróleo é Nosso, a nacionalização do petróleo. Muitos estavam de olho no petróleo do Brasil. Então, Getúlio Vargas, ele faz o quê? Ele começa, nesse contexto, com cuidar do petróleo do Brasil. A campanha O Petróleo Nosso, um grupo de intelectuais, militares e políticos brasileiros fundou o Centro de Estudos de Defesa do Petróleo no Rio de Janeiro. O objetivo era limitar a atuação de empresas estrangeiras na exploração do petróleo e assegurar a exclusividade de empreendimentos nacionais. Com o lema O Petróleo é Nosso, a campanha recebeu apoio de diferentes setores do Brasil. Em outubro de 53, Vargas sancionou a lei que criou o petróleo brasileiro. Bom, vamos recordar? 1951 começa esse novo governo de Vargas. O petróleo em território nacional. Vou botar para vocês um vídeo que fala desse contexto do petróleo aí. Vamos assistir? No dia 3 de outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 2004, criando o monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do Recôncavo Baiano. E o nosso parque de refino atendia uma pequena fração do consumo nacional de derivados de petróleo, suprido quase totalmente por produtos importados. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Mais do que criar uma empresa, o gesto do presidente Getúlio Vargas sancionou um sonho. Sonho de soberania que levou milhares de pessoas ao longo de décadas a dedicar o melhor de suas vidas à comprovação de uma tese. O Brasil reunia todas as condições necessárias para dominar, com seus próprios meios, todo o ciclo de produção do bem mais precioso do século XX. Sonho que culminou numa das maiores campanhas de nossa história, resumida por uma palavra de ordem que dominou a cena política no final dos anos 40 e início dos anos 50. O petróleo é nosso. Bom, gente, Getúlio sempre vai ser criticado, sempre muito criticado. A criação da Petrobras foi uma grande sacada, uma
sacada de mestre. Ele era muito bom no que ele fazia, né? Então, ele começou a enfrentar uma crise política no início do seu governo, inflação alta, quer dizer, pressão de todos os lados. E aí a mídia começa a falar contra, e tem gente que já é contra Getúlio. Então ele está sofrendo toda essa pressão. Uma pressão muito grande. Então, ele passou a enfrentar muitas greves operárias, que tinha esse dinheiro a greve, protestos populares. Aí, em 1954, Jango, como João Goulart tornou-se conhecido, propôs dobrar o valor do salário mínimo. As reações contra a proposta foram fortes. Quer dizer, e ele apoiou Vargas. Não, vamos dobrar, olha só, dobrar o salário mínimo. Gente, os empresários não vão gostar. Eles vão ter que dobrar o salário dos seus funcionários. Não tinha condição. Bem, aí nesse contexto, né? Vocês pensem, o Brasil está num dilema horrível. E aí acontece algo que nós vamos ver na próxima página. Estão vendo a mulher chorando aí? Pois é. A crise política, ela se intensifica. E Getúlio não aguenta a pressão. Em agosto de 1954, ele se mata. Carlos Lacerda sofreu um atentado em frente à sua casa, na Rua Toneleiro, no Rio de Janeiro, em 5 de agosto de 54. Ele utilizava o seu jornal e aí para criticar as medidas do governo de Vargas. Então, tudo foi para dito que Vargas é que tentou contra Carlos Lacerda. Na ocasião do atentado, o político foi ferido com um tiro no pé, mas o seu guarda-costas, o major da aeronáutica Rubens Florentino Vaz, morreu. O governo foi imediatamente acusado de ter planejado a morte. A situação agravou-se quando o chefe da guarda presidencial, Gregório Fortunato, foi identificado como mandante do crime. Assim, militares e civis ligados à oposição lançaram um manifesto pedindo novamente a renúncia de Vargas. Acuado, em meio à crise, Vargas suicidou-se com um tiro no coração em 24 de agosto no Palácio do Catete, sede da Presidência da República. E ele deixou uma carta-testamento, que está aqui no livro de vocês, tá? Nessa página, mas eu vou colocar ela lida para vocês aí em vídeo. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa a funcionar, a onda de agitação se avoluma.
A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café. Valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo, que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar, a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Após a morte de Getúlio Vargas, que triste, né? Essa carta, testamento, saio da vida para entrar na história, né? Em 1955, bem, após a morte dele, Café Filho assume que ele é o vice. E em 1955, nós vamos ter novas eleições. Nessas novas eleições, Juscelino Kubitschek é quem vai assumir. A proposta de Juscelino era 50 anos em 5. Como assim? Ele prometeu desenvolver o Brasil em 5 anos o que outros não fizeram em 50. Olha que coisa esplendorosa. Era o que Juscelino prometia, 50 anos em 5. Então, ele vai investir o seu tempo de governo na industrialização, ele vai se preocupar muito. Mais uma coisa, ele tinha uma meta, era a construção da capital federal. Ele prometia que ele iria construir no Brasil uma capital. Então, vamos lá. O principal símbolo da expansão da indústria de bens duráveis do período foi o automóvel. Ele traz para o Brasil fábricas de automóvel, a Volkswagen, tá? Então, ele vai trazendo empresas para o Brasil, empresas farmacêuticas, e ele vai trazendo com o intuito de as empresas vêm para ter mais trabalhadores, ter mais dinheiro circulando. Essa era a intenção. Mas existia o chamado Plano de Metas. Plano de Metas e a Sudene. O governo JK elaborou o Plano de Metas com o objetivo principal de modernizar a economia brasileira.
Bem, o plano previa investir em energia, indústria, alimentação e educação. Energia, indústria, alimentação e educação. Ó, energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação eram considerados prioritários nesse plano de metas. No entanto, o Brasil continuava enfrentando graves problemas sociais, tá? Bom, ele prometeu criar a nova capital e criou e conseguiu. Brasília foi a nova capital. Como assim? Ele escolheu um lugar no centro do Brasil, no meio do nada, para fazer a nova capital. Chamou Oscar Niemeyer para fazer todo o projeto de Brasília. E se você vê o projeto de Brasília, é um avião, é o modelo de um avião. Vou colocar aqui no cantinho para vocês. É o modelo de um avião. E nesse avião, você olha que estão distribuídos todos os poderes ali. Agora, os candangos, que foram os trabalhadores do Brasil nessa época, quando terminam as obras, gente, eles ficam por lá. E você acha que eles vão morar no centro de Brasília? Eles vão para as periferias. Vão para as periferias e sofrem lá. E até hoje Brasília é assim. Um local muito bem residido. Quem mora nas asas mora muito bem. E as pessoas que moram nos arredores de Brasília. Os bairros dos arredores. E ele conseguiu, em 1960, foi inaugurada a nova cidade. Bem, a construção de Brasília vai mudar não só o centro-oeste do país, mas também o centro-oeste do país não era nada. E aí você passa a ter a capital federal. Então, todos do redor sofrem com esse impacto, essa mudança repentina. Em 5 anos, se ter uma cidade inteira, um distrito federal, né? Ele foi, assim, um inovador para a sua época. Bom, o Brasil atingiu, no período de Juscelino Kubitschek, níveis impressionantes de crescimento econômico, porém a dívida pública interna e externa aumentou muito. Economicamente cresceu, mas a dívida também. Os empréstimos estrangeiros aumentaram mais de 150%. A dívida brasileira com bancos e órgãos internacionais ultrapassou 3 bilhões de dólares. E a moeda brasileira ia só desvalorizando, níveis muito altos. Para tentar superar a crise, o governo recorreu ao Fundo Monetário Internacional, que se recusou a emprestar mais dinheiro ao Brasil, caso não fosse adotada uma política de controle da inflação. Diante desse impasse, Juscelino Kubitschek declarou o rompimento com a FMI em 1959. No ano seguinte, haveriam novas eleições, certo? Então, praticamente de 59 em diante, nessa situação é que chega ao final o mandato de Juscelino Kubitschek no Brasil. Bom, eu vou colocar para vocês agora um vídeo que fala sobre Brasília, a nossa capital. Declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital da República. Eu vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou. O presidente Juscelino Kubitschek mais uma vez faz ligeira estada em Brasília. Entusiasta da mudança da capital,
não tem faltado, por isso, com o seu estímulo pessoal, aos que estão incumbidos de instalar as diversas repartições que ali funcionarão. A iniciativa foi de JK, mas à medida que implicava na participação do parlamento, seja na votação das leis que tornaram possível a transferência da capital, seja no acompanhamento, fiscalização, controle e debate da aventura que veio a ser a Constituição de Brasília, o parlamento passou naturalmente a participar de forma decisiva da construção de Brasília. Com a transferência da capital, levaremos um pouco do progresso do litoral para o interior do Brasil. Esta é a primeira escola de Brasília. Uma construção simples, de linhas modernas, projetada por Oscar Niemeyer e construída em apenas 21 dias. A construção só se tornou possível no tempo em que ela foi feita porque efetivamente não havia controle. Mesmo que roubo, desfalque ou corrupção não tenha havido, houve certamente dilapidação, desperdício, despesas duplicadas ou mesmo quadruplicadas pela pressa, pela correria, pelo frenesi de concluir as obras. A Câmara UDN era um dos principais partidos. De lá, sim, vinha um sentido de oposição enorme que questionava a todo momento a construção da capital. Ou o senhor Juscelino Kubitschek acaba Brasília, ou Brasília acaba com o senhor Juscelino Kubitschek. O problema é de sua excelência. Casacerda era incisivo nesse ponto, que Brasília havia sido fruto de uma vontade tempestiva do presidente, só tornada possível pelo desvio, pela corrupção, pelo roubo sancionado. Isso vai subsidiar, por sua vez, pedidos por parte da UDN de abertura de CPI, CPI da Nova Cap, CPI da Constituição de Brasília. Nosso país certamente há de irradiar-se de Brasília, com alto sentido de justiça, sem preterições e sem preferências. A base que Juscelino tinha aqui no Senado, associada à bancada do PSD e PTB, era uma base que lhe dava relativo conforto para não ser questionado. Então a oposição no Senado é uma posição mais discreta, embora não menos incisiva nos seus argumentos. Como soldado já dormi até em barraca, mas posso ir morar numa barraca em Brasília como senador da República? As polêmicas de plenário chegam a ser risíveis. Um senador, Mendes Sá, dos defensores mais ardorosos da tese antimudancista, que no auge da sua paixão por permanecer no Rio de Janeiro, dizia o seguinte: já que se elogia tanto o clima, a luminosidade de Brasília, como é que esse arquiteto Niemeyer, tem a brilhante ideia de fazer um plenário do Senado sem uma única janela? Ele dizia: nós não somos tatu para habitar os buracos do Planalto Central. Quase folclórico, né? Daqui a 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, Brasília poderá transformar-se em metrópole. Atualmente, porém, não tem condições de habitabilidade e, sobretudo, não oferece condições para o pleno funcionamento do Congresso. Que já não faltava substância a esses últimos debates críticos, mais acrimoniosos, né? Aquilo já era quase uma homenagem ao Rio de Janeiro, né? Não podemos esconder nem dissimular as saudades com que todos deixamos a terra carioca. Mas o interesse maior do Brasil exige que a deixemos e o fazemos certos de que estamos praticando um ato de sadio patriotismo. No local em que será a Praça dos Três Poderes, o ministro Eurico Salles assiste o senhor Israel Pinheiro acionar a máquina para o batimento da primeira estaca do Palácio do Congresso Nacional. Antes da transferência para Brasília, nós tínhamos o Palácio Monroe e o Palácio Tiradentes, a sede do Senado e da Câmara, respectivamente, em lugares bem separados e distantes. Não pense que essa contiguidade espacial foi uma questão fácil de se resolver, pois os hábitos estavam estabelecidos, as casas tinham identidades muito diferentes. O ritmo e a forma em lírica expressão arquitetônica transparecem nos edifícios monumentos levantados do fabuloso Triângulo da Praça dos Três Poderes. O prédio do Congresso é o maior prédio de Brasília. Ele chega no mesmo nível da esplanada, aqui as duas cúpulas, a aberta e a em posição invertida do Senado, e daqui você tem um outro plano que faz com que a esplanada desça. E a gente observa isso pelo movimento das duas vias laterais ao edifício do Congresso. E o Palácio do Planalto e do STF estão aqui num plano mais abaixo. Os palácios são verdadeiros símbolos de um novo mundo de beleza e de novos valores plásticos. O que dá coesão à República, o que dá estabilidade a ela é a representação política concentrada aqui no prédio do Congresso Nacional, na medida em que ele é a sede da representação popular.
inclusive no próprio plano de Lúcio Costa, no momento em que ele descreve a posição do prédio na esplanada, chamando atenção para que o prédio tivesse que ter uma posição de destaque e, ao mesmo tempo, que fosse o elemento quase de ligação entre os poderes. O projeto original previa o quê? Que o Congresso fosse o centro dessa interlocução entre os poderes. Estava no centro, para os seus poderes voltar para lá. As reformas ulteriores, na parte de trás do plenário, fez com que a parte de trás do Congresso fosse fechada e houvesse um movimento de extensão para acomodar a sede da presidência do Senado e da presidência da Câmara. Isso fechou o Congresso para a Praça dos Três Poderes, curiosamente. O que eu sei, e isso também, né, sem fontes documentais, é que havia uma pressão das duas presidências no sentido de colocá-las mais próximas do plenário. O prédio inteiro era aberto por baixo. Isso é muito mais Niemeyer do que é hoje em dia, né? O prédio fechado aqui. E seguramente fazia sentido para as explicações que posteriormente o Niemeyer deu para a configuração arquitetônica da Praça dos Três Poderes, essa interlocução, a praça como núcleo da articulação dos poderes da República. Mas, curiosamente, essas expectativas que se formaram em torno da praça não lograram tanto efeito no que diz respeito à representação popular. Hoje, o espaço mais decisivo de manifestação popular, ocupado pelo povo, está do outro lado da praça. Isso é muito interessante, né? Observar como originalmente o edifício foi concebido pelo arquiteto e pelo urbanista de uma maneira e como a própria realização da história fez com que essa configuração espacial fosse mudada, né? Pela própria iniciativa popular, na medida em que elegeu por definição, pelo hábito, a esplanada à frente do Congresso voltada para lá. Bom, vamos aos nossos exercícios de hoje? Bem, página 174 é o nosso primeiro exercício. A charge que eu mostrei para vocês. Aí a pergunta é: que personagens políticos foram representados na charge? Eu até falei quando eu expliquei. 2. Considerando o contexto político em que a charge foi produzida, explique a ironia presente nela. Qual a ironia? Página 179, número 1. Identifique 3 medidas estabelecidas na Constituição de 1946. Foi a que eu falei logo no início, tá? A Constituição de 1946, no governo Eurico Gaspar Dutra. 2. Cite uma consequência da aproximação entre Brasil e Estados Unidos durante o período do governo Dutra. 3. Quais eram os principais objetivos dos países da América ao fundar a OEA? Os principais objetivos. 4. O que foi a campanha O Petróleo é Nosso? 5. Quais foram os motivos da crise política do segundo governo de Vargas? Motivo da crise política do segundo governo de Vargas. Página 182, número 6. Qual era o objetivo de JK ao promover o lema 50 anos em 5? 7. O que foi o plano de metas? 8. De que forma os planos econômicos do governo JK ocasionaram o agravamento das desigualdades sociais e regionais do Brasil? O governo dele ocasionou o agravamento das crises. De que forma? 9. Quem eram os candangos e como eram suas condições de vida e de trabalho? Façam os exercícios aí, tá bom? Essas 9 atividades, 9, 10, 11 atividades, tá bom? Podem fazer.
Vamos à correção dos exercícios? Muitas perguntas aí, né? Muitas dúvidas. Então, vamos lá. Pergunta. Que personagens políticos foram apresentados? Eurico Gaspar Dutra e Vargas. E um homem não identificado, que pode representar o povo. Considerando o contexto político em que a charge foi produzida, explique a ironia. Faz ironia ao fato de Vargas ter apoiado Dutra nas eleições de 45, esperando que este continuasse seu projeto político. Porém, Dutra venceu as eleições e convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição, pondo fim ao autoritarismo do Estado Novo. Por isso, ele foi representado dando uma rasteira em Vargas. Vamos lá. Página 179, número 1. Identifique 3 medidas estabelecidas na Constituição de 46. O direito ao voto dos brasileiros alfabetizados e maiores de 18 anos, com exceção dos militares de baixa patente. Além disso, foi assegurada a liberdade de associação, pensamento e expressão. O direito de greve foi recuperado e a reeleição para os cargos executivos foi proibida. Cite uma consequência da aproximação entre Brasil e Estados Unidos. O PCB, que participava das eleições e da Assembleia Constituinte, passou a ser considerado perigoso. Foi fechado em 1947 e seus parlamentares perderam o mandato. No mesmo ano, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a União Soviética. 3. Quais eram os principais objetivos dos países ao fundar a OEA? Ampliar e favorecer os vínculos entre os Estados americanos, garantir a paz e a segurança no continente e promover a democracia e o desenvolvimento econômico, social e cultural na América. A atuação da OEA privilegiou a consolidação da hegemonia dos Estados Unidos e seu controle sobre a América Latina. 4. O que foi a campanha O Petróleo é Nosso? Foi uma campanha para limitar a atuação de empresas estrangeiras na exploração do petróleo do Brasil e assegurar a exclusividade de empreendimentos nacionais. O que acontece? Todo mundo estava de olho no petróleo do Brasil. Então, quando Getúlio cria a Petrobras, foi para garantir que o petróleo seria do Brasil, que não teria estrangeiro roubando o nosso petróleo. 5. Quais foram os motivos da crise política do segundo governo de Vargas? Entre os motivos estavam a inflação, o aumento do déficit da balança comercial, a corrupção, a oposição da UDN, as manifestações de trabalhadores, a nomeação de Jango para o Ministério do Trabalho e sua proposta de dobrar o salário mínimo, e o atentado na Rua Toneleiros. Página 182, qual era o objetivo de JK ao promover o lema 50 anos em 5? Promover um desenvolvimento econômico acelerado no Brasil, principalmente por meio de investimentos estrangeiros, de modo que o país crescesse 50 anos em 5. E ele conseguiu. Plano de metas, o que foi? Foi um plano econômico do governo JK que previa investir intensamente em energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação, com o objetivo de modernizar a economia do Brasil. De que forma os planos econômicos do governo JK ocasionaram o agravamento das desigualdades? Ao priorizar o desenvolvimento industrial, deixou de lado questões sociais, o que causou a formação de uma classe média abastada e motivada pelo consumismo, o aumento da concentração de renda e, ao mesmo tempo, a acentuação da pobreza e das disparidades entre ricos e pobres. Além disso, os planos econômicos estavam concentrados na região sudeste do país,
o que agravou as diferenças econômicas entre estas, o Sudeste, e outras regiões brasileiras, principalmente o Norte e o Nordeste. Os candangos, quem eram? Os candangos eram os imigrantes, principalmente nordestinos, que trabalhavam na construção de Brasília. Eles eram submetidos a péssimas condições de vida e de trabalho. Moravam em habitações precárias, sem saneamento básico. Não recebiam alimentação adequada. Quase não usavam equipamentos de proteção e trabalhavam em longas jornadas, inclusive noturnas. Quando Brasília foi inaugurada, eles foram marginalizados e transferidos para as cidades satélites, construídas para abrigar a população pobre. Bom, gente, aí estão as correções, nós conferimos as respostas, tá bom? Nos encontramos semana que vem para continuar esse capítulo, tá bom? Por hoje é só isso. Um beijo, fiquem com Deus.